Greves simultâneas são um tema da nossa entrevista de estúdio. Faculdade de Educação lança dicionário e ainda hoje as vagas de estágio. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. 2014 é um ano importante para o Brasil, época de Copa do Mundo e também de eleições, mas além desses eventos, o ano também está marcado pelo grande número de greves e paralisações em todo o país. E é para falar mais sobre este assunto que recebemos aqui hoje Daniela Muradas, professora de Direito do Trabalho da UFMG. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, a Copa do Mundo do Brasil começa já na semana que vem. E além desses eventos importantes que são marcados para esse ano, também se fala que esse é um ano de greves também e paralisações. Então, motoristas de ônibus, policiais e até mesmo professores são alguns dos setores que entraram de greve. Mas quais são as principais reivindicações desses setores? É natural em um período onde há uma grande visibilidade do Brasil e a visibilidade que os grandes eventos proporcionam, que classes insatisfeitas com o seu poder econômico, com as condições de trabalho, manifestem esses seus interesses, inclusive, em caso de impasse em negociação, venha deflagrar greve. Então, é muito natural que diversos setores insatisfeitos com as condições de trabalho venham a manifestar a sua insatisfação e até mesmo deflagrar greve em períodos de visibilidade. Mas é uma questão mais por salarial mesmo, ou são várias outras reivindicações que são envolvidas? Bem, a principal reivindicação que unifica todos os setores é, de fato, a recomposição das perdas salariais e mesmo ganhos reais de salários. Vários setores vêm sofrendo, na verdade, com as perdas inflacionárias do período e elas dependem para essa recuperação da negociação coletiva. Além disso, algumas delas buscam aumento real de salários, à medida em que alguns desses setores, por longo período, não vêm recuperando setorialmente as perdas inflacionárias. Pois é. Na Olimpíada de Londres, em 2012, motoristas de ônibus eles fizeram greve um pouco antes do evento acontecer. Já na Copa da África do Sul, em 2010, teve uma paralisação dos trabalhadores durante o próprio evento. Assim. E aqui no Brasil, com essas greves, até alguns setores já ameaçam paralisar. Você acredita que as negociações com esses setores elas vão acontecer para impedir que ocorra uma paralisação geral na Copa do Mundo? Se acontecer a tempo? Por evidente, uma paralisação numa época em que nós temos um grande fluxo de turistas e a possibilidade de perdas econômicas significativas, isso traz para o movimento sindical uma posição de empoderamento, uma posição de, enfim, de melhor poder de barganha na hora da negociação. Eu imagino que aqueles setores que queiram evitar ou prevenir prejuízos, que eles venham sim a celebrar negociações coletivas bastante vantajosas antes mesmo da ocorrência de uma manifestação ou mesmo de um impasse que gerará greve. Mas uma questão de sabotar a Copa, por assim dizer, é uma forma, assim, é positivo para o trabalhador? É também positivo. Por quê? Porque não atendidas as condições pleiteadas, a Constituição brasileira assegura o direito de greve para os trabalhadores. E a oportunidade do exercício do direito de greve, ela é definida pelos próprios interessados. Bem, me parece que um momento onde há um grande evento que traz grande visibilidade, não só para o cenário nacional, mas internacional, isso traz, evidentemente, um caráter de conveniência para a deflagração da greve nesse período. Então, sob a perspectiva da estratégia de deflagração de movimentos grevistas, me parece que é uma estratégia válida e constitucionalmente aceitável. Mas no caso do trabalhador que faz a greve, desses motivos é porque o dinheiro está indo para a Copa, ao invés para eles, é essa a sensação que eles têm para poder... Não necessariamente, não me parece que... Há, claro, todo um movimento de discussão em paralelo à Copa do Mundo, sobre se deveríamos ter uma Copa ou não, se os valores públicos que estão sendo aplicados nas obras, que às vezes nem sempre vão se reverter em grandes legados, se essa foi um grande investimento do país com relação a essas obras. Mas, para além dessa discussão, me parece que, dentro de uma ideia de sindicalismo de resultados, ou dentro de uma ideia de atingir aqueles objetivos a que o sindicato e associações, enfim, buscam, deflagrar greve nesse período, ele é, de fato, um momento importante, um momento que faz parte da estratégia, que pode ser, do ponto de vista estratégico, um mecanismo, inclusive, de lograr resultados efetivos. E existe a possibilidade da criação de um
projeto de lei, como aconteceu na Copa das Confederações, impedindo que aconteçam greves nesse período da Copa do Mundo? Tramitam no Congresso Nacional um projeto de lei com essa natureza, com esse objeto. No entanto, imagino que, dada a proximidade com o evento, mesmo que fosse aprovado em regime de urgência, não haveria tempo hábil para a construção de uma norma para enfrentar essas manifestações. E, de qualquer maneira, me parece que uma lei nesse sentido ela seria absolutamente inconstitucional. O direito de manifestação e o direito de deflagrar greve e a oportunidade do exercício do direito de greve compete aos interessados. E nós não podemos, mesmo que com a existência de grandes eventos e que decorrem, inclusive, de tratados internacionais, criar uma situação de exceção de não aplicação da Constituição. Bom, e você está me falando que então já existe essa lei, né, que do trabalhador tem esse direito de entrar de greve, mas essa lei ela é o suficiente para proteger o próprio trabalhador? O direito de greve ele está assegurado na Constituição. E a Constituição ela não cuida de regulamentar de modo, vamos dizer, bastante extensivo o direito de greve. E me parece que a Constituição fez no sentido de ampliar o exercício do direito de greve. Nós temos no Brasil uma lei, que uma lei de 1989, que regulamentou o direito de greve e, especialmente no caso das chamadas atividades essenciais, elencou um grupo de atividades nos quais a greve ela pode existir, mas o atendimento da sociedade com relação a evitar riscos quanto à sua segurança, a saúde e integridade da população, ela tem que ser respeitada. E nem sempre essa lei ela é interpretada no sentido que a Constituição lhe atribui, ou seja, no sentido de preservar os interesses da sociedade, mas respeitando o direito de greve. Por vezes, nós vemos interditos proibitórios que, enfim, impedem, na verdade, a manifestação dos trabalhadores, a ocupação dos locais de trabalho, e, por vezes, também nós estamos observando a existência de decisões que vão estabelecer cotas ou percentuais mínimos de funcionamento dessas atividades, com que se elimina, na prática, o exercício do direito de greve. Pois é, no último ano tivemos as manifestações, vários trabalhadores também foram às ruas, mas circulam pesquisas que muitos falam que não estão satisfeitos com as respostas do governo diante das reivindicações, né? E aí o que se fala é que muitos não vão participar das manifestações esse ano, assim, o que a senhora acredita? As manifestações de junho elas tiveram pautas bastante amplas, né, bastante diversificadas. E o atendimento, vamos dizer, a percepção destas exigências da população tão plurimas, tão diversas, de fato pode não ter chegado a contento da população. Me parece que, no que diz respeito aos trabalhadores, de fato, existem algumas matérias, alguns pontos que precisam ser debatidos. Existe, sim, vamos dizer assim, um déficit de diálogo entre os setores trabalhistas e o governo com relação a aspectos pontuais. Isso não me parece ser motivo suficiente para deixar de participar de uma manifestação. Infelizmente, ou felizmente, não sei, aí depende da perspectiva, se do governo ou dos trabalhadores, as mobilizações com a evidência de pautas mais precisas em matéria trabalhista, né, e uma busca de solução rápida desses déficits em matéria trabalhista, me parece que vão ser buscados pela via da manifestação e, se for o caso, pelo exercício do direito de greve. Então, professora, para finalizar, qual a sua opinião sobre o cenário do trabalhador pós-Copa do Mundo? Vai ter alguma alteração? O que a senhora acha? Bem, a Copa do Mundo, como um grande evento, ela vai trazer essa evidência para o Brasil e para certas cidades onde serão sediadas, as cidades onde serão sediados os Jogos, e me parece que, nesse contexto, uma deflagração de greve, ou apresentação de pleitos ou de pautas trabalhistas pode sensibilizar a população a respeito de certas questões setoriais que não estão sendo cuidadas, quer pela via negocial com o patronato, quer pela via de uma política pública adequada. E me parece que isso pode ser positivo, né? Então, podem existir, eu não estou falando que haverá, né? Isso é um cenário, isso é uma projeção de futuro, a gente não pode fazer futurologia, mas isso significa dizer que pode ser que a população se sensibilize para essas pautas trabalhistas e que, com isso, com a ajuda, os anseios da sociedade como um todo, essas pautas trabalhistas, quer em negociação com o patronato, quer em negociação com o governo, que elas venham a ser atendidas. Muito obrigado pela entrevista, Daniela. Bom, e os professores da educação básica vão ganhar um auxílio para o ensino. A Faculdade de Educação da UFMG lançou um dicionário para ajudar o dia a dia dos educadores. Palavras utilizadas no cotidiano das salas de aula do ensino básico. São termos como conselho de classe, famílias, letramento e profissão docente. Todos eles bem comuns à primeira vista, mas que merecem muito mais atenção do que um simples sinônimo.
Bom, esse dicionário ele vai ser importante até para que as pessoas que não têm, às vezes, conhecimento dessas terminologias tenham conhecimento, né? Ainda mais agora que as escolas estão colocando, né, integrando pessoas que são fora da comunidade escolar, né, como pais e pessoas da comunidade, então é importante conhecer essas terminologias. A gente sabe e tem as definições meio ruins para essas práticas da gente dentro da escola, né? Muito desses termos a gente discute aqui durante o curso de licenciatura, mas a discussão conceitual por trás de cada um deles é muito variável, né? Depende do contexto e tudo mais. A gente acabou de ver esse dicionário que foi lançado agora, então não cheguei a ler, folhear, né, só. Mas acho que é interessante para dar um embasamento sobre isso, né? Eu acho que o mais importante, mais do que saber o conceito em si, é ter um ambiente para discussão mesmo, para ver como aquilo se aplica na escola, com os outros professores, com a direção, para consolidar, né? Pensando nesses futuros profissionais da educação e nos que já estão atuando no mercado, foi organizado o Dicionário Crítico da Educação a partir da seção de mesmo nome da revista Presença Pedagógica. Uma coletânea de 60 verbetes elaborados por 75 autores que busca ampliar o conhecimento dos professores e estimular a reflexão sobre a prática. O verbete é uma tentativa de responder o que é. Então, o que é conselho de classe? O que é laicidade? O que é educação? O que é famílias? O que é juventudes? Então, família, juventude, são tantas as configurações que é impossível que sejam tratadas hoje no singular. Agora é a hora das vagas de estágio com Beatriz Vale. Boa noite, Beatriz. E o que você preparou para a gente hoje? Boa noite, Leonardo. Hoje eu preparei oportunidades na área de engenharia. A construtora Caparaó oferece a primeira vaga de hoje. A oportunidade é para alunos cursando engenharia civil. A bolsa é de R$ 1.124 por 6 horas diárias de trabalho. Quem se interessar deve enviar currículo para recrutamento@caparaó.com.br. A Ambev procura por alunos das engenharias em geral, cursando o penúltimo e o último ano do curso. Para essa vaga, também é preciso possuir inglês intermediário. As inscrições para o programa de estágio devem ser feitas no site estagioambev.com.br. A empresa Vista Engenharia também procura por alunos de engenharia civil. É preciso estar cursando até o 7º período e possuir conhecimento em AutoCAD e Office. A bolsa será de R$ 6,50 por hora, sendo que a carga horária pode variar de 20 a 30 horas por semana. O estagiário ainda recebe vale alimentação e vale transporte. Interessados devem enviar currículo para lucas@vistaeng.com.br. Por hoje é só, Leonardo. Muito obrigado, Beatriz. Então, até sexta. E o Circuito UFMG fica por aqui. Assista agora o programa 2 Pontos.